Olá, a gravação desse vídeo é o intuito de dividir com os queridos aquilo que eu tenho recebido do Senhor. Eu gostaria de dividir com vocês um versículo que se encontra em Mateus 22, capítulo 22, versículo 32, que o Senhor Jesus nos diz assim: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Então dá para a gente compreender que o Senhor aqui está nos alertando que Deus é Deus de vivos. E que vivos são esses? Existem dois tipos de vida. A vida natural da carne, que todos nós nascemos e temos, e existe a vida espiritual, nascido do Espírito. Então todo ser que nasce naturalmente, ele tem a vida da carne, até que ele reconheça o Senhor Jesus Cristo e o aceita, se tornando assim filhos de Deus e sendo assim vivificados em Cristo. Aí sim, Deus é Deus dele. Mas enquanto o homem não nasce de novo, Deus não é o Deus dele, porque Deus só é Deus de vivos. E o Senhor não está falando dessa vida natural. Se nós abrirmos as nossas Bíblias, no capítulo 8 de Mateus, capítulo 8, versículo 21 e 22, nós vamos ter essa convicção do que eu estou falando. Mateus, capítulo 8, versículo 20, 21 e 22, nos diz assim: E outro de seus discípulos disse-lhe: Senhor, permita-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixe os mortos sepultar os seus mortos. Agora eu pergunto, como morto pode sepultar um morto? Então aqui nos dá a clareza do que o Senhor está falando, que esta pessoa estava morta. Mas não era morta fisicamente, e sim espiritualmente. Como ele vai dizer que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então aqui nós compreendemos que essa morte que o Senhor estava falando aqui era espiritual. Então que os mortos deveriam enterrar os seus mortos. Porque o homem só pode ter sua vida espiritual vivificada em Cristo Jesus. E nesse instante, quando ele disse isso aqui, o homem ainda nem podia ser vivificado. Porque a obra que ele iria fazer para trazer a vivificação ao homem ainda não tinha se completado. Se nós abrirmos nossas Bíblias em Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, e o versículo é 59 e o 60. O Senhor nos diz assim: E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondendo: Senhor, deixa que primeiramente eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixe os mortos o enterrar os seus mortos. Porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Assim como em Mateus e assim como Lucas, ele fala a mesma coisa, confirmando a sua palavra, porque a palavra de Deus já é confirmada. Então, essa morte, ela é espiritual. E o homem, quando ele não tem a palavra de Deus, quando ele não tem Jesus Cristo como único e suficiente na sua vida, ele está morto. Por isso, se nós observarmos, nós, antes de conhecermos Jesus, nós estávamos nesse estado de morto.
Por isso nossa carne ela nos dominava. Nós fazíamos as coisas sem a consciência do que nós fazíamos era errado. Nós praticávamos a mentira, o engano, né? E outros vários pecados, né? Nós deixávamos assim nossa carne nos dominar, porque nós estávamos nesse estado de morto. Mas em Cristo Jesus nós somos vivificados. E somos vivificados para quê? Para não permanecer mortos dos nossos delitos e pecados. Então o homem, quando ele nasce de novo, necessário é abandonar as velhas práticas, abandonar o pecado. Ele não nasce para permanecer da mesma forma. Ele agora é vivificado para permanecer vivo. E cabe ao homem, viu? Permanecer vivo. Jesus vivifica, mas permanecer vivo está na minha mão e na sua mão, na decisão que nós tomamos e na escolha que nós fazemos a cada instante. Porque o pecado, ele separa o homem de Deus. E a separação do homem de Deus é essa morte. Todo homem separado de Deus, ele está morto espiritualmente. E morto espiritualmente, Deus não é Deus dele. Às vezes nós olhamos para as tragédias, às vezes nós olhamos para como as coisas vão se encadeando a cada dia. O pecado tem superabundado na face da terra, as pessoas têm se corrompido cada dia mais e cumprido a palavra como o Senhor Jesus diz. O que é sujo está se sujando mais ainda. Mas é exatamente por isso, porque ele não é o Deus dele. Porque quando Deus é o nosso Deus, ele nos alerta, ele nos corrige, ele nos repreende, né? Então, quando ele é o nosso Deus, ele vai nos fazer essa obra para que nós não venhamos a perecer. Mas se ele não é o nosso Deus, que situação se encontra? É como ele disse antes, os mortos enterrem seus próprios mortos. Em João capítulo 3, vai confirmar este mesmo assunto que nós estamos aqui dividindo. João capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo 4, 3, 4, o Senhor nos diz assim: Jesus respondendo, disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Agora eu te pergunto, como o próprio Nicodemos perguntou, como podemos nascer de novo? Então é exatamente o que está confirmando. Ele não está falando do nascimento da carne de novo. Ele está falando desse nascimento espiritual, né? É para poder, se não nascer espiritualmente de novo, não seremos vivificados. Vamos permanecer no primeiro estado, mortos espiritualmente, que significa separados de Deus. Porque Deus vai dizer que aquele que vai passar pela segunda morte é aquele que está separado dele. Então ele nos diz assim: e Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu já ouvi falar que a água é a palavra de Deus e o Espírito é o próprio Espírito de Deus. E eu creio que é isso mesmo, porque Jesus vai dizer que ele é a água e que ele é o pão. E a água e o pão é a sua palavra. Então temos que nascer da sua palavra e do Espírito Santo de Deus. Senão nós não seremos vivificados. E então ele disse assim, ó, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Então observa que enquanto nós não nascemos do Espírito, nós permanecemos tendo apenas a vida da carne. E se temos apenas a vida da carne, Deus não é o nosso Deus. Porque Ele só é Deus de vivos. E quem é vivo? O que é nascido do Espírito. E Ele nos diz em João, o próprio João aqui, 11... capítulo 11, versículo 25 e 26, o Senhor nos diz assim. 11, capítulo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Então o Senhor estava dizendo aqui para Marta, naquele momento que ela chegou, que ele era a ressurreição.
e que todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. E como é que nós temos certeza? Exatamente por isso, porque a certeza que nós temos é que essa morte que o Senhor Jesus estava falando aqui, que ele daria, era a vida do Espírito. E aquele que possuísse essa vida jamais morreria. E essa vida nós não possuímos depois que nós partimos dessa terra. Não é depois que esse corpo nosso é desfeito, não. É ainda neste corpo, porque ele está dizendo que aquele que vive, que tem a vida da carne e crê em mim, nunca morrerá, porque será nascido do Espírito. E o que é nascido do Espírito é Espírito, e o Espírito não morre. Então, observe o que o Senhor está dizendo. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó. Ora, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Agora imagine se Deus é o meu Deus, se Deus é o Deus seu. O que será contra nós? O que poderá ocorrer quando Deus é o Deus nosso? Não vai haver barreira, não vai haver limites, não vai haver obra de Satanás que possa nos destruir. Porque se Deus é o nosso Deus, e Ele é Deus de vivos, Ele age e garante os seus. Como garantiu a Isaac, como garantiu a Abraão e como garantiu Jacó. Agora, se Ele não é o seu Deus, se você ainda está no primeiro estado, apenas com a vida da carne, saiba que a vida espiritual está aberta a todos aqueles que querem. Jesus não faz acepção de pessoa. Tudo que Jesus quer é que nós cremos nele, cremos na sua palavra e recebemos desta vida. Essa vida que nem a morte poderá tirar, porque aquele que vive e crê nele nunca morrerá. Então é muito importante que nós percebemos, e esse foi o desejo do meu coração, e creio assim que o Senhor vai trazer à existência mais palavra, porque o Senhor não entrega um pão para que uma pessoa só se alimenta. Ele multiplica o seu pão e o desejo dele é que todos se alimentem. Então eu creio que o Senhor trará mais respostas para nós. Eu creio que o Senhor enviará através dessas palavras mais vida para nós. Agora entenda que a primeira vida, a nascer da carne, a natural, não está na sua escolha e nem na minha. Mas a vida espiritual, essa que nem a morte pode tirar, essa eu e você podemos escolher. Essa é questão de escolha minha e sua. E nós devemos escolher viver. Eu escolho viver. Eu escolho fazer Jesus, fazer Deus o meu Deus. E espero que o Espírito Santo fale ao seu coração e que você também faça essa escolha. Porque Deus é Deus de vivos. Assim eu agradeço.